Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta, 9 horas e 7 minutos, terceira hora do Revista Justiça. Segunda, né, melhor dizendo? Resolução de disputas e conciliação com o doutor Rogério Neiva. Ele está conosco mais uma vez aqui na Rádio Justiça, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Doutor Rogério Neiva, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação, Sérgio, estar conversando com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática permanente dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. Vamos lá, doutor Rogério Neiva, vários temas de hoje. Vamos falar sobre o TST, que anulou um acordo judicial em que a advogada de vaqueira era sobrinha do patrão. Temos também uma decisão do STJ que decide que cláusula penal em acordo homologado pode ser reduzida pelo juiz. Acordo celebrado em ação de divórcio pode manter ex-cônjuge em plano de saúde de servidor. E também vamos falar de um livro lançado, Inovações do Sistema de Justiça, Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, Justiça Multiportas e Iniciativas para a Redução da Litigiosidade. Mas antes disso, doutor Rogério Neiva, vamos falar também sobre as eleições que estão chegando. Quais os conselhos que o senhor dá para o nosso ouvinte? Bem, Sérgio, da mesma forma que fizemos na véspera do próximo ao primeiro turno das eleições, quando estivemos aqui no nosso quadro, numa quinta-feira, foram feitas algumas considerações para os nossos ouvintes, inclusive considerando a temática do nosso quadro, no sentido que tem como objetivo maior levar a paz social e promover a paz social. Diante desse contexto de polarização em que os ânimos acabam se exacerbando, não podemos nos furtar a fazer algumas considerações no sentido de conclamar e provocar os nossos ouvintes a manter o clima de paz e não entrar em desavenças, em embates pelas questões políticas, ideológicas e partidárias, por mais relevantes que elas sejam, e não podemos negar isso aqui. Então, rapidamente, Sérgio, eu queria chamar a atenção do ouvinte e dar alguns conselhos para que não tenhamos como resultado final, nas nossas interações que envolvem debates, discussões sobre esse tema, comprometimento das nossas relações de amizade, das nossas relações de vizinhança e das nossas relações profissionais. O que eu queria ponderar para a reflexão do nosso ouvinte, de modo a não escalar nessas discussões e comprometer essas relações, até afetar relações de amizades e até mesmo familiares, é basicamente o seguinte: o que acontece, o que acaba levando a discussões que descambam para esse lado, descambam para desavença e muitas vezes para inimizade, quando não, e temos exemplos aí, as pessoas acabam indo às vezes de fato. É uma dinâmica muito fácil de ser compreendida. O primeiro ponto, essa história toda, ela começa quando a gente tem uma convicção muito grande daquilo que a gente acredita, e é absolutamente natural, Assim, quem não está naquela faixa dos indecisos, num cenário como esse, é natural que tenha a sua convicção. Então, assim, eu acredito que o meu candidato, o meu lado, o lado em que eu apoio, é o correto, Eu tenho muita convicção sobre isso. E daí vem um outro aspecto de natureza intelectual, no sentido de que, assim, eu tenho tanta convicção de que eu acho, intelectualmente falando, que os meus argumentos são os corretos, e do outro lado, os argumentos são precários, Então, eu acredito, da minha convicção vem essa certa prepotência intelectual, por mais que se tenha razão, e pode ser que você esteja correto, nas suas, de que o outro, a pessoa com quem você está discutindo, e quando defende o outro lado, é baseado em argumentos precários, frágeis, quando não, inclusive fake news, Então, isso leva a uma certa prepotência intelectual. Eu acho que eu sou melhor que o outro, Quer dizer, eu tenho convicção do que eu acredito, eu acho que sou melhor que o outro, e que o outro, intelectualmente, é menos capaz do que eu quanto aquele tema, E aí isso leva... Então, assim, quando esse fenômeno se forma, eu tenho dificuldade em aceitar a opinião do outro lado, Assim, eu me acho superior a ele, Daí, já vem para o outro lado, o terceiro passo é uma certa adjetivação negativa da posição política do outro. Então, por exemplo, não é incomum, no caso, vamos ser concretos, às vezes as pessoas críticas, ao lado do presidente Lula, partem, por exemplo, para essa coisa... Antigamente, Sérgio, as pessoas... Eu não ouço mais essa expressão. Se usava para servir o presidente Lula a expressão sapo barbudo. Hoje eu não ouço mais isso, mas às vezes se faz menção, por exemplo, a questão da deficiência, que o presidente Lula tem em um dos dedos da mão. Aí os 9 dedos, Então, aí isso é uma adjetivação negativa contundente, de maneira semelhante pode ser feito para o outro lado. Então, é o terceiro passo, a adjetivação negativa contundente.
E aí o passo seguinte é partir para o lado pessoal. E aí que a coisa desanda. Do tipo assim, vamos dar um exemplo também falando concretamente, né? Vamos dizer um defensor, né, considerando a dinâmica que está colocada, né, do presidente Bolsonaro, que tem uma visão crítica à postura da Justiça Eleitoral, diz assim, olha, aí o sujeito que está do outro lado é um servidor, por exemplo, da Justiça Eleitoral, de um TRE-TSE, diz assim, você vai votar no outro lado porque você quer continuar na mamata, né? Ou seja, partiu para o lado pessoal. Ou o outro pode dizer assim, você é um empresário que só nega imposto e é por isso que você vai votar no outro candidato. Então, partiu para o lado pessoal, aí acabou, apelou, perdeu. Então, essa é a dinâmica, né? Então, o primeiro ponto é chamar a atenção do ouvinte quanto a isso. E daí, o que eu faço para evitar isso? Se você está numa discussão de WhatsApp, sugestão, sai do WhatsApp, mas antes de sair, silencia aquela pessoa. Silencia por um dia, para você não ver o que ela vai falar depois. Daí, uma hora, a sua compreensão e a sua reação não seria a mesma. E se for no dia seguinte, melhor ainda. Se você está numa discussão presencial, você então pode sair daquele... vou no banheiro, vou pegar uma água e quebra aquela dinâmica. Não, esse é o conselho, Sérgio. E eu faço votos de que nenhum dos nossos ouvintes descambem para esse lado, tenham a serenidade e entendam que é da democracia opiniões divergentes. Mas não deixando de lado de compreender essa dinâmica, porque é aí que mora a armadilha. Muito bem, doutor Rogério Neiva. Vamos aos temas de hoje. Vamos falar sobre o TST. Ele anulou, doutor Rogério Neiva, um acordo judicial em que a advogada de um vaqueiro era sobrinha do patrão. Explique melhor essa situação. Pois é, Sérgio. Essa foi uma decisão recentíssima da segunda subseção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, que anulou um acordo que foi feito numa vara do trabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que atua em Minas Gerais. O que aconteceu? Isso foi uma ação rescisória, né? Então, até para que se entenda, né? O acordo, ele é sentença, né? Ele tem natureza de sentença. Então, ele só pode ser desfeito por meio de um mecanismo processual que corresponde à ação rescisória. Então, foi uma ação rescisória que o TST, em sede de recurso ordinário, o TST julgou procedente, desfazendo esse acordo. Basicamente, né, o que se entendeu é que houve ali o que tecnicamente nós chamamos de colusão. Para melhor compreensão do ouvinte, entendeu-se que houve ali uma fraude, né? Houve ali um ato que não representava efetivamente a vontade daquele trabalhador. E um detalhe que foi considerado pela SDI do TST foi de que a advogada do reclamante, quando fez o acordo, era sobrinha do dono da fazenda, né? E no caso o reclamante era um vaqueiro. Então, Sérgio, assim, o que a gente pode chamar a atenção para o nosso ouvinte sobre esse episódio? Primeiro, não partamos para esse caminho, né? O caminho da fraude, o caminho do ilícito. Primeiro, né, assim, há um risco de que essa solução não alcance o objetivo que se pretende, né? Segundo, acaba que não contribui com a pacificação social, que é o objetivo maior, né? Então fica essa dica, por exemplo, essa advogada talvez venha responder aí né, no fórum da OAB competente, no Tribunal de Ética. Então, assim, fica essa observação para as partes e para os advogados, não precisa nem estar dizendo isso, mas de que não entrem nessa fria, né, que é um caminho que, no fundo, é uma ilusão, achar que vai conseguir resolver o problema dessa maneira. Vamos para outra decisão do STJ, decide que cláusula penal em acordo homologado pode ser reduzida pelo juiz, doutor Rogério. Exatamente, Sérgio. Essa é uma decisão muito interessante do Superior Tribunal de Justiça, da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria da ministra Nancy Andrighi. Qual foi a tese que foi emitida aí nessa decisão? E para o ouvinte que nos acompanha, que tiver interesse, é o RESP 1.999836, repetindo, 1.999836. O que aconteceu? A discussão aí era sobre a possibilidade de reduzir a cláusula penal por descumprimento de acordo. Aliás, assim, eu pessoalmente acho que a cláusula penal tem um papel importante na Justiça do Trabalho. É comum adotarmos, né, a chamada multa de 100% e antecipação das parcelas vincendas. E isso é algo gravoso, mas tem o sentido de forçar, né, a parte que vai cumprir o acordo, né, o devedor, conforme os termos daquele acordo, né, que tem a obrigação a cumprir, a que efetivamente observe aquilo que foi pactuado. Não por acaso, Sérgio, esse é um dado importante para o nosso ouvinte, nós temos, né, e tema para uma outra conversa, mas assim, pelo menos na Justiça do Trabalho, praticamente 100% das sentenças vão para execução. E no caso do acordo, esse percentual é baixíssimo. E o que vai para execução é exatamente o caso dos acordos cumpridos. O que eu quero dizer com isso é que a regra é que o acordo seja cumprido. E é importante, não podemos negar, né, que mecanismos de coerção como multa contribuem, né, com, vamos dizer, a pressão ali sobre o devedor para esse cumprimento. Dito isso, né, qual foi a questão que chegou à terceira turma do Superior Tribunal de Justiça? Se haveria a possibilidade de reduzir essa multa, mesmo ela tendo sido pactuada, mesmo o acordo sendo homologado e teoricamente tendo o status aí, a condição de coisa julgada.
O que o STJ entendeu nesse caso? Que é possível, não obstante isso, inclusive com base no próprio Código Civil, no artigo 413, né, diante da lógica, né, de onerosidade excessiva, é possível reduzir essa multa. Eu quero chamar a atenção que no caso concreto específico, isso acabou não sendo admitido porque havia aí um problema, né, de revolvimento de fatos e provas, né? Ou seja, a via do RESP ela tem naturalmente essa limitação. Mas a tese firmada foi no sentido de que é possível. Eu não posso, eu tenho que ter o cuidado de chamar a atenção do ouvinte, eu não quero dizer com isso que quem nos acompanha nesse momento e figura no polo passivo e é devedor, considere essa tese como, vamos dizer, uma válvula de escape para descumprir acordo. Mas né, eu também não posso omitir aqui do nosso ouvinte que houve essa tese e é uma possibilidade que precisa ser muito bem comprovada, tanto é que o caso concreto mostrou isso, né? Quer dizer, isso precisa ficar bem comprovado. Vamos falar agora sobre um acordo celebrado em ação de divórcio que pode manter o ex-cônjuge em plano de saúde de servidor. Pois é, Sérgio, essa é uma decisão muito interessante por vários motivos, né? Uma questão que eu diria aí que tem uma dose de polêmica, mas antes de entrar na tese, esclarecer melhor o nosso ouvinte. O que aconteceu? Isso não é algo totalmente incomum. O que aconteceu? Houve um acordo, né, num processo de divórcio, no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Um dos cônjuges era servidor público e nessa condição tinha um plano de saúde, né, proporcionado pela entidade pública a qual estava vinculado. E no acordo foi pactuado que a partir daquele momento, né, que o ex-cônjuge, né, no caso era a ex-cônjuge, continuaria no plano de saúde, né, daquele servidor como dependente. Essa era a situação, né, e não é incomum. Obviamente que nós estamos falando de um plano de saúde, eu não vou entrar aqui nesse detalhe para o ouvinte, mas né, assim, eu acho que dá para entender, era um plano de saúde que envolvia aquela lógica de mensalidade, possivelmente coparticipação, né? Ou seja, era uma chamada que nós chamamos tecnicamente de autogestão. Não era um plano de mercado, até porque né, tinha aí como patrocinador ou mantenedor a entidade pública. Muito bem, o que aconteceu? A entidade pública, né, por meio da Procuradoria do Estado, judicializou o questionamento a esse acordo, né, dizendo, é uma tese que é razoável, né, e muito simples, dizendo basicamente o seguinte: olha, eu sou parte nessa história, eu mantenho um plano, e eu não participei desse acordo, eu não concordo com esse acordo, né, e tentou desfazer esse acordo. Isso chegou até o Superior Tribunal de Justiça, né, e já chamando a atenção aí do ouvinte, né, o RMS 67430, repetindo, o RMS 67430, e por uma série de fundamentos, né, inclusive fundamentos, eu diria, dentro de uma lógica programática, humanista, né, do papel que tem assistência à saúde, né, e inclusive entendendo que teria um caráter alimentar, o STJ entendeu que era válido esse acordo, né. Então, isso é algo emblemático, né, porque muitas vezes esse tipo de solução é o que, às vezes, assim, é a pedra de toque, é o que determina a solução de consenso numa situação como essa de separação, né, o divórcio. Então, está aí o precedente do STJ, né? Teoricamente, com base nesse precedente, podemos considerar que é legítimo esse acordo, inclusive, né? Houve a menção a outros precedentes do STJ, como o RMS, eu vou citar aqui, 43662, da quarta turma, e o RESP, repetindo, RMS 43662 da quarta turma, e o RESP 1.454.504 da terceira turma. Então, fica aí, né, o registro, e que os advogados, teoricamente, estão aptos, né, a colocar na mesa essa possibilidade de solução. Doutor Rogério, temos ainda alguns minutos para o senhor falar sobre o lançamento que tivemos do livro Inovações no Sistema de Justiça, Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, Justiça Multiportas e Iniciativas para a Redução da Litigiosidade. Olha só, Sérgio, esse livro, né, foi lançado há 2 dias atrás, né, no Espaço Cultural do STJ, né, você acabou de mencionar um título, né, mas assim, eu diria, né, sem repetir todo o título, que o tema, né, principal do livro é a resolução adequada de disputas. Esse livro foi organizado pelo ministro Marcelo Navarro Dantas, né, do Superior Tribunal de Justiça. É um livro em homenagem, né, ao seu pai, o jurista Múcio Vilar Ribeiro Dantas. E traz, assim, uma série... Olha, é um livro, Sérgio, riquíssimo. Eu li alguns artigos, alguns poucos artigos, são muitos artigos. Ele se estrutura em 8 partes, né, que envolve aí sistema multiporte e meios alternativos, panoramas e perspectivas das instituições do sistema de justiça, aqui trata do sistema de justiça criminal, a parte de tecnologia, a parte... né, a resolução adequada de disputas na área tributária, na área do direito administrativo. Então, assim, é um livro riquíssimo,
eu registro aqui efusivas congratulações ao ministro Marcelo Navarro por essa iniciativa, inclusive homenageando o seu pai, eu diria assim, um jurista da velha guarda, né, um jurista tradicional, que é homenageado com um tema totalmente moderno e contemporâneo, né, grande iniciativa essa. Eu só vou destacar aqui 2 artigos, né, que me chamaram a atenção, né, e eu já dei uma primeira olhada, que é o artigo do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, né, que é um entusiasta da resolução adequada de disputas, que tem como título Integração dos meios de resolução de conflitos online aos sistemas de justiça, tema totalmente atual, né, inclusive aí no nosso pós-pandemia, em que a ODR, Online Dispute Resolution, e temos falado disso aqui, como se diz popularmente, bombou, né, e ocupou o seu espaço e veio para ficar. Então fica essa sugestão e esse destaque desse artigo. E um outro artigo, né, muito interessante também, né, e eu diria até conhecendo, né, o seu autor, que é O Sistema Multiportas e a Inteligência Judicial, de autoria do juiz federal Marco Bruno Clementino, né, meu amigo pelo qual tenho uma grande consideração, e sem ler o artigo eu já diria, né, que seria um belo artigo, mas fica a sugestão, o juiz Marco Bruno, eu tive a oportunidade de trabalhar com o juiz Marco Bruno quando compunha o Centro de Inteligência, né, do Conselho Nacional de Justiça, né, quando eu estava como juiz auxiliar da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, então fica também essa sugestão de leitura. Mas o fato é que é um livro muito rico e que vale a pena ser lido pelos entusiastas da resolução adequada de disputas. Muito bem, doutor Rogério Neiva, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Rádio Justiça, dentro do quadro Resolução de Disputas e Conciliação. Lembrando que também essa participação o senhor coloca no seu canal, no seu usuário, na sua conta do Instagram. Exatamente. Quem não aproveitou por completo aqui, quiser acompanhar o vídeo, vai estar no meu perfil no Instagram, que é Rogério Neivap. Doutor Rogério, muito obrigado. Até a próxima semana. Eu que agradeço, Sérgio. É sempre uma satisfação conversar com vocês, os nossos ouvintes. E mais uma vez, relembrando que mantemos a paz e a harmonia nas nossas relações pessoais, familiares, profissionais, daqui para o dia da eleição, por mais importante que esse tema seja, já que, acima de tudo, está a necessidade de mantermos a paz social. Até a próxima.